Irmãos queridos, boa noite. Graça e paz de Cristo Jesus. É um privilégio grande estarmos iniciando mais um culto público no nome de Jesus Cristo. Não sabemos se esse será o último culto público de cada um de nós, então que possamos estar com o nosso coração quebrantado, contrito, porque Deus ele sustenta nossas vidas. E é sempre um privilégio, é sempre uma honra estar aqui congregado, prestando culto ao Senhor. Quando o povo de Deus se reúne, o Senhor ele fica feliz por receber a nossa adoração. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos, já são membros aqui da nossa igreja, que Deus esteja abençoando. Espero que você tenha tido uma tarde abençoada, um almoço tranquilo. Nosso culto da manhã foi uma bênção. Deus tem falado conosco nesse mês da família. Temos sido grandemente edificados. Se o seu coração está contrito e quebrantado diante de Deus neste mês, eu não tenho dúvida que o Deus que conhece a sua alma, a sua história, a sua vida, o seu íntimo, Ele tem falado contigo. Temos recebido aqui diversos homens de Deus ao longo desse mês de maio e hoje nós estaremos encerrando com o pastor Valmir pregando a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida que será uma grande bênção do Senhor. Aos nossos avisos, irmãos, na página 7, duas boas-vindas também aos visitantes. Tem bastante visitante hoje. Uma Raquel trouxe visitante. Que Deus esteja abençoando nossas crianças. Tem Henrique, tem pão que não via. Que Deus abençoe, Pedrão. Deus esteja abençoando todos os nossos visitantes. Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, lembrar os irmãos, por gentileza, amanhã, dia 1º de junho, primeira segunda-feira do mês, nós temos a nossa vigília de oração, ok? Os irmãos não vão esquecer. Amanhã, 3 horas da tarde, está no nosso boletim. Traga o seu caderninho amarelo. Se por acaso você não tem, é porque você não tem vindo. Venha, você vai ganhar um caderninho amarelo e você vai descobrir qual é o propósito dele, tá bom? A partir das 15 horas nós estaremos iniciando nossa vigília de oração. Sem mais, vamos lá para a página 4, a página do nosso culto noturno, que se segue a oração. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com o Senhor? Deus bendito, Deus Criador, muito obrigado, Pai, por ter nos criado. Nós reconhecemos, Pai, a Tua grandeza, um Deus tão grande que habita em pessoas pequenas, falhas, errantes, pecadoras, como a mim, como cada um dos que aqui se encontram, Pai. Tu és grandioso, Pai. O Senhor habita em nós. Nós que tivemos um encontro com o Senhor Jesus, nós que entregamos a vida ao Senhor Jesus, o Senhor habita em nós, Pai. Essa verdade que nós encontramos na Tua palavra. Obrigado por ter enviado o Teu Filho, Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Obrigado porque o Senhor habita em nós através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo.
Estamos aqui porque o Teu Espírito nos convenceu, nos impeliu, nos trouxe. A Tua palavra diz que o Teu Espírito fala com o nosso espírito, confirma, nos dá certeza, convicção que nós somos filhos de Deus. Até aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, não tiveram um encontro com o Senhor tem conduzido, influenciado, para que tenham um encontro contigo. E nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem feito, Pai, tem realizado uma grande obra. O Senhor tem tido misericórdia de nós e tem nos usado, Pai, para apresentar o Teu amor salvífico a tantos outros, Pai. Pai bendito, fale conosco, Pai, nesta noite. Pai, receba o nosso culto. Nós estamos aqui para prestar culto a Ti. O Senhor é digno de todo louvor, glória e adoração, Pai. Seja exaltado, Pai, com cada palavra que sai de nossos lábios, Pai. Seja tudo para o louvor da Tua glória, Pai. Pai bendito, nós amamos a Tua palavra, Pai. Fala com o Teu povo nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de prestarmos mais um culto público ao Senhor, Pai. E somos gratos, porque só podemos fazer isso por conta de Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador da Igreja. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos agora ao nosso tema. Vamos recitar o nosso tema. Peço para que puderem ficar de pé. O tema, para que você que ainda não sabe, nós temos visitantes aqui, né? Deus ainda faz milagres na família. Esse é o tema que nós estamos trabalhando. Esse é o tema que Deus colocou em nosso coração para este ano de 2026. Para que você fique informado, nós iremos recitar também famílias protegidas pela armadura de Deus. Esse é o tema da Junta de Missões Nacionais. Todos os anos nós trabalhamos esse tema, ouvimos áudio, lemos devocionais da Junta de Missões Mundiais, todo dia. E hoje foi o último áudio que nós ouvimos, falando muito sobre as distrações digitais no meio da família. Muito errei, muito tenho errado e tenho sido confrontado pelo Senhor para melhorar nesse aspecto de estar um pouco distante das telas e mais presente com a família. Eu imagino que muitos dos irmãos aqui também têm cometido esse delírio, esse pecado, né? De não priorizar o cônjuge, não priorizar o filho, um parente, em ser real e estar ali com um smartphone roubando a atenção. Então, foi bem abençoador esta campanha de 31 dias meditando principalmente sobre este assunto. Certamente fomos edificados, como bem disse o pastor Clerivaldo aqui pela manhã. Então vamos ao nosso tema, irmãos. Deus ainda faz milagre na família? Vamos todos? Deus ainda faz milagres na família. Glória a Deus. Vamos agora a famílias protegidas pela armadura de Deus. Mas fala isso tentando sentir no seu coração, não só lendo porque está escrito, mas tomando posse dessa palavra. Que a sua família ela está protegida pela armadura de Deus, porque você tem usado a palavra, esses princípios, principalmente lá de Efésios, capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus. Então não só leia, não só recite como palavras vazias, mas tome posse disso, porque essa frase, esse tema aqui, foi retirado das Escrituras. A sua família, ela deve ser protegida pela armadura de Deus. Eu tenho lutado para proteger, para calçar a minha família com a armadura de Deus. Vamos lá, família protegida pela armadura de Deus? Vamos todos. Famílias protegidas pela armadura de Deus. Agora nós vamos à divisa da nossa campanha, da nossa conferência, do nosso mês da família, que se conta em Lucas 18, 27. O que é impossível aos homens é possível a Deus. E nós vimos milagres aqui. Nós vimos pastores testemunhando milagres.
Milagres foram citados também nas Escrituras. Hoje de manhã mais um milagre na família. Esse é o Deus que nós conhecemos. O que é possível ao homem, nós vamos correr atrás. Agora aquilo que é impossível, é possível para Deus. Vamos ler, irmãos. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Lucas 18, 27. Que Deus nos abençoe. Leitura bíblica. Salmo 84, a partir do verso 8 até o verso 12. Assim diz a palavra do Senhor. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só um escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que amam eternamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Como é bom confiar nesse Deus. Se nós confiarmos nesse Deus, nós seremos felizes. Nós seremos bem-aventurados. Glória a Deus. Nós teremos agora a dedicação de dízimos e ofertas. Estaremos cantando o hino 286 do cantor cristão, que tem o título Junto a Ti. Convido o nosso regente, Pastor Valmir, para neste momento estar regendo este hino. Minha força eterna é bem maior amor, bem maior vida, és meu Deus, meu Salvador, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero
nossos dízimos, de poder, Pai, ofertar ao Senhor. A Tua palavra diz que nós devemos ofertar com alegria, Pai. Que alegria, Pai. Mas ficamos muito alegres também por ver tantos homens, Pai, que passaram aqui há um ano atrás, 2, 3, 4, como tem acontecido aqui na nossa história, Pai, e pessoas ficando impactadas, Pai, pela Tua grandeza, Pai, pelo Teu poder, por tudo que o Senhor tem operado em nosso meio, Pai, não somente pela beleza deste santuário, acreditamos que o Senhor merece o melhor, e nós, assim, o que tiver em nossas mãos, nós dedicaremos o melhor, a melhor parte para Ti, Pai. Mas nós ficamos muito felizes, Pai, porque o Senhor tem nos transformado dia após dia. O Senhor tem salvado vidas, Pai. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem edificado a Tua igreja, o Senhor tem nos santificado, Pai. Nós agradecemos ao Senhor. Nós não damos um passo, Pai, não conseguimos dar se o Senhor não dirigir. Impeça-nos, Pai, de atrapalhar a Tua obra, Pai. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Pai, a sempre entender a Tua boa vontade, Pai, sobre nossas vidas, para que possamos, Pai, dar passos convictos, Pai, que é o Senhor quem tem dirigido, Pai. Assim sendo, Pai, abençoa os dízimos e as ofertas. Abençoa, Pai, a membresia desta igreja, para que nunca venha flertar com a infidelidade, Pai. Para que possamos, cada um de nós, sermos um bom mordomo das finanças que o Senhor coloca em nossas mãos, Pai. Para sermos fiéis a Ti, para ofertarmos com alegria. Obrigado, Pai, é um privilégio grande participar da obra que o Senhor tem realizado através da Tua Igreja Universal, a Tua Igreja que está espalhada sobre todo o universo, Pai. E como é bom também fazer parte da Tua igreja local, Pai, da Tua igreja que milita aqui no Recanto do Sol. É muito bom fazer parte do Teu corpo aqui, Pai, da primeira igreja batista no Recanto do Sol. Dá-nos sabedoria, abençoa nossas finanças também, Pai, para que possamos ofertar a Ti. Abençoa não somente a nossa mentalidade, Pai, para bem administrar, para entender o prazer que a Escritura nos dá de ofertar ao Senhor, mas em nome de Jesus, Pai, nos dá condição também, abre portas de emprego para irmãos e irmãs que estão carecendo, necessitando, para que possam desfrutar desta alegria de estar ofertando a Ti. Abençoa toda a nossa igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pedir para ajuda aqui, para tirar aqui o púlpito aqui da frente, por favor. Nós teremos uma participação musical do nosso coro Adoradores de Cristo. Convido os irmãos também para vir para cá. Irmão, já há um tempinho nós temos um coro aqui na nossa igreja. Coisa linda, irmão. Eu lembro que quando Deus me trouxe para cá, dia 2 de maio de 2019, nós não tínhamos nenhum músico na igreja. Nós não tínhamos, desde o tempo de congregação, com 16 anos de congregação, nós não tínhamos um instrumentista na igreja. Minha esposa foi a primeira. E os irmãos compartilharam dessa necessidade musical. E quando nós olhamos para a nossa história, nós ficamos maravilhados com o agir de Deus, com tudo que Deus tem feito. E é muito bom cantar agora através do coro. Quando nós olhamos, principalmente ali, o livro de Apocalipse, nós vemos que os anjos, os arcanjos, os serubins estão todos diante da presença do Senhor, adorando e bendizendo ao Senhor. E nós estaremos lá no lindo coral, o lindo coro louvando e bendizendo. Então, que Deus esteja abençoando. Ore pelo ministério de louvor, pelo coro da nossa igreja e reflitam que Deus edifica uma grande obra em nós através dela.
coroa de espinhos e pregos em suas santas mãos, está a sangrar. Que grande amor! Ele escolheu a vida por amor se entregar na cruz de cruz. Morreu por nós, mas exaltado está, exaltado está, exaltado está.
Nós estaremos, como diz uma cantora aí do mundo gospel, né? Um lindo coral. Lindo coral. É a letra da canção, a música dela. Lindo coral. É lindo demais ver o coro adoradores de Cristo. A gente olhar para a história da nossa igreja aqui e ver como Deus tem nos abençoado. Vamos louvar a Deus com bastante humildade. Deus tem nos abençoado. Agora estaremos louvando a Deus no nosso ministério de louvor. Continuaremos dizendo que Ele é santo e digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Meus irmãos, vamos ficar de pé mais uma vez para adorar aquele, quer dizer, continuar adorando, né? Nós já temos adorado o Senhor pela parte da manhã, louvado aqui, aprendido aqui na palavra do Senhor, a sermos servos obedientes, estudantes da palavra, e nós também já aprendemos na palavra que tudo quando tem fôlego, louve ao Senhor. Louvemos ao Senhor com toda a alegria do coração. O título do louvor diz: Por quem tu és?
adoramos Ele porque Ele faz as coisas, né? Mas por quem Ele é. Ele é o nosso Deus, é aquele que caminhou com aquele povo lá no deserto, é o mesmo hoje, é esse que caminha com a gente. E esse louvor diz isso, caminho no deserto. Ele está aqui entre nós, já podemos sentir a presença dele. Estás aqui.
o Senhor nos leva à eternidade através do seu Filho Jesus Cristo. E é no nome dele que oramos e agradecemos por todas as bênçãos. Agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações através da tua palavra. Que o servo seja tão somente o porta-voz do recado que o Senhor tem de eternidade para o teu povo aqui. Obrigado, Deus. Abençoa a tua igreja. Te pedimos essas bênçãos, grato por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Vamos dar as crianças aqui à frente. As crianças irão ir para a sala do Ministério Infantil, onde terá ali um culto, uma linguagem muito apropriada, enquanto os adultos estarão aqui em cima recebendo a palavra de Deus também, numa linguagem muito apropriada para a nossa vida. Ele quer comer, por isso que eu estou carregando ele. Boa! Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Pai bendito, obrigado, Pai, por tudo que você tem realizado em nós nesta noite, tudo que você tem feito em nosso meio, Pai. Apresentamos de forma muito especial essas crianças, Pai. A tua palavra diz que tu estás é o reino dos céus, não universais. Nenhum delas, Pai, pode ser impedida de estar em tua presença, Pai. Elas são do Senhor, Pai. São crianças do Senhor, consagradas a Ti. Cada uma delas diz quando está no ventre de suas respectivas mães, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe. Que no tempo do Senhor possamos ouvir cada uma delas, Pai, testemunhando a fé que elas possuem em Ti, passando pelas águas do batismo. Neste momento difícil, Pai, acrescenta a fé que elas já possuem no Teu nome, Pai. Abençoe as professoras também, fale o coração delas, que elas sejam ricamente abençoadas por Ti, Pai. Que haja uma edificação mútua na sala do Ministério Infantil nesta noite, Pai. Pois essas crianças também estarão sendo expostas à Tua palavra, Pai. Pai, tudo aquilo que o Senhor tem separado, proposto para esta noite, Pai. E abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouço o clamor do bom pastor. Deus abençoe esses poderes. Vamos à paz, queridos. Convidar aqui agora o mensageiro dessa noite, Pastor Valdir, por gentileza. Vai ser um privilégio grande ouvir o servo do Senhor falar nesta noite. Parece que Deus esteja poderosamente usando sua voz para que cada um de nós, quando esse culto se findar, saímos aqui edificados. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar para este momento especial. Pai bendito, agradecemos ao Senhor, Pai, o privilégio que temos de estar em tua casa. Já dissemos isso aqui nesta noite, mas mais uma vez, Pai, obrigado pelo privilégio. Em nome de Jesus, Pai, use o teu servo para que ele possa falar tudo aquilo que vem do teu trono de graça, Pai. Tudo aquilo que é resposta do Senhor para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, use o teu servo com intrepidez, Pai, para que ele venha ser o porta-voz da tua vontade, Pai, para nossas vidas nesta noite. E que nossas famílias venham ser edificadas por Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Chegamos ao final do mês da família. Neste, além da família ser comemorada, os namorados também têm o seu dia, né? Ou não? O namorado é junho. Junho, 12 de junho. Mas a família é uma instituição que sempre esteve na mente e no coração de Deus. Lá no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, do início, capítulo 2, verso 18, encontramos o seguinte: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, ou, em outras versões, uma ajudadora que seja semelhante a ele, ou, em outras versões, idônea a ele. Idônea, esteja no mesmo nível, capaz de somar com ele. Na história da criação, os atos de formar o homem, logo em seguida a mulher, mostram a vontade de Deus na formação da humanidade, o propósito de Deus. O texto um pouco maior é no mesmo livro de Gênesis, capítulo 2, de 18 a 24. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Que privilégio Deus concedeu ao homem tomar parte da sua criação, nomeando os animais, cada um deles. O que Adão falasse, então a gente sabe que Adão devia ter um certo conhecimento, né? Não, isso daí parece com um boi, parece com um passarinho, e dando um nome, né? Na hora, dando nome. O homem, continuando o texto, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às vezes dos céus, e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Dizem, até hoje se fala que a mulher com praticamente uma entradinha aqui na costela, que foi exatamente a ausência daquela costela tirada por Deus para fazer a mulher, né? Mas esse seria no homem. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. Eu gosto muito desse texto, que eu fico imaginando essa cena. Deus trazendo para Adão, viu como é o nome? Caio. Né? Pensando aqui falando do Caio. Deus trazendo, né, para o homem aquela escultura, realmente uma escultura que Deus preparou, e Adão deve ter ficado muito empolgado com aquela figura maravilhosa diante dos seus olhos. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois. Os dois, quer destacar os dois,
uma só carne. Então o texto fala os dois, então Deus fez o homem para viver uma vida monogâmica. Eu gosto de vez em quando na televisão, no par da tarde, ver um seriado chamado Um Marido e Quatro Mulheres, não é isso? Um Marido e Quatro Mulheres, que é um seriado de uma poligamia. Isso é um filme americano. E aquelas coisas, aquelas conversas todas e tal, mas a gente vê que no final, depois de algum tempo, eles passando, não deu certo aquela construção e cada uma foi deixando aquilo, né? Então, Deus criou um homem para cada mulher e uma mulher para cada homem. Esse é o projeto de Deus. E quando o homem cisma em fazer diferente, em fazer errado, tenha certeza que não dará certo. Se não funciona segundo o manual do fabricante, a Bíblia Sagrada, não dá certo. Se você vai usar um eletrônico ou um eletrodoméstico, diz em desacordo com o manual do fabricante, não dá certo. Monogamia, os dois, o resto é invenção humana, eivada de erros. Duval e Miller identificaram como funções familiares as seguintes: primeiro, geradora de afeto entre os membros da família; depois, proporcionadora de segurança e aceitação pessoal, promovendo um desenvolvimento pessoal natural; outro, proporcionadora de satisfação e sentimento de utilidade. Todos os membros da família sentem-se úteis nessa pequena sociedade. A família, como diz aquele velho ditado, né, é a célula máter da sociedade. É a sociedade. E todos na sociedade têm uma função e devem sentir-se ajustados. Mas nem sempre é assim. Quando não há essa ideia de ajustamento, de pertencimento àquele pequeno grupo, há problemas. Obrigado. Então, proporcionador de satisfação e sentimento de utilidade através das atividades que satisfazem os membros da família. Satisfazem os membros da família. Todos os membros da família têm que estar satisfeitos. Não é sorrindo o tempo inteiro, não. Ele está contente, contentado com a sua parte na família. Ela também é asseguradora da continuidade das relações, proporcionando relações duradouras entre os familiares. Deus fez o homem e aí os dois, no momento que se juntam, eles formam uma só carne. E aí, para você separar a carne, só metendo a faca, né? Ou com muita força tentando arrancar um do outro, que vai causar muita dor e muito estrago. Para Deus, o casamento é definitivo, é uma coisa séria. Eu sempre disse para os jovens adolescentes da igreja que pastoreei que existem duas decisões importantes. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso aqui. As decisões mais importantes na vida. A primeira é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, porque se você morrer sem ter feito essa decisão, você está irremediavelmente perdido.
E você pode morrer a qualquer momento, não é só velho que morre. Morre qualquer um, basta estar vivo. E a segunda decisão mais importante é o casamento. Porque Deus fez o casamento para sempre. Forever and ever. Né? Deus fez assim. Então, é a segunda decisão mais importante. Camilo gostou. Está sorrindo ali, eu caio. Abre o olho. Depois também, a família é proporcionadora de estabilidade e socialização. Os participantes da família têm que se sentir estáveis, ou seja, não inseguros. E a socialização, ele saber se comunicar o tempo inteiro, não ficar isolado, assegurando a continuidade da cultura da sociedade correspondente. Ela também é impositora da autoridade e do sentimento do que é correto. Todo grupo, toda sociedade, por menor que seja, ela tem que ter uma hierarquia para que funcione. Senão, vira caos. E então relacionado com a aprendizagem das regras e normas, direitos e obrigações, características das sociedades humanas. Para além dessas funções, Stanhope acrescenta ainda uma função relativa à saúde, na medida em que a família protege a saúde dos seus membros, dando apoio e resposta às necessidades básicas em situações de doença. Nos casamentos, normalmente até hoje ainda é repetido, né? Na saúde e na doença, na alegria ou na chatice, né? O casamento é feito para todas essas situações, para que o casal sobrepuje todas essas situações. Viu, Renato? No Antigo Testamento, a família é estruturada em torno do conceito da casa do pai, sendo a base social, econômica e religiosa de Israel. Os textos enfatizam a bênção da descendência, a união do casal, o respeito à hierarquia e a responsabilidade vital de transmitir a fé às próximas gerações. Os pais crentes, e se não também, têm o dever e a obrigação de conduzir os membros da família à noção de céu, inferno, as condições para o céu, as condições para o inferno. Aliás, o inferno não tem condição. Se você não cumpriu as condições para o céu, consequentemente, você vai para o inferno. Então é importante ensinar as crianças. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A Michelle tem ensinado bem as crianças dela. Vem aqui, quando fala algum versículo bíblico, eles falam muitos de cor e salteado. E é muito bom ela estar fazendo certo. Os principais textos e temas familiares incluem, no primeiro grupo, a criação e o casamento. Gênesis 2:24 estabelece o princípio da união. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No momento em que você casou,
se tornam inseparáveis, uma só carne. Para onde vai o outro, tem que ir. Para onde vai a corda, vai a caçamba. Né? Então, quer dizer, eles têm que procurar pensarem parecidos. Eu falei parecidos, porque a gente vai pensar igual, mas não existe isso, né? Mas um deve ouvir o outro, conhecer o outro, para dar, às vezes até a mulher adivinha o que o marido está pensando, o marido adivinha o que a mulher está pensando, nesse intuito de serem uma só carne. A mulher não é a metade da laranja do marido, como se diz por aí, porque a metade da laranja é tão doce, as partes são tão doces quanto uma a outra, e como se são iguais, não são, não existem casais iguais, pessoas iguais no mundo, nós somos únicos, não há ninguém igual a você, não há ninguém igual a você, você é especial, que privilégio Deus nos dá de sermos únicos nesse mundo, nem tem ET parecido com a gente, não tem. Primeiro que ET a gente não encontrou por enquanto por aí, né? Mas somos especiais para Deus e só existimos um de cada um. Então, por isso, o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E também, além disso, devem ter sua independência. Deixa pai e mãe. Não mora com o papai, nem com a mamãe. Se você quer casar, tem até um ditado: quem quer casar, quer casa. Quem casa, quer casa. Não é? E não deve. E de preferência, nem no mesmo quintal. Né? Só se passar uma cerca em volta, sem chave, sem nada, para que não haja aquela comunicação muito intensa. Ah, hoje eu vou comer a comida da mamãe. Hoje na casa do meu pai tem uma feijoada no sábado. Vou lá afilar a comidinha do meu pai. Vocês, um novo casal, tem que procurar criar uma família independente dos pais. Deixará o homem seu pai e a sua mãe. Deixar nesse sentido. Quando vocês eram solteiros, quem era a sua família? Seu pai, sua mãe, você e seus irmãos. No momento em que você casa, quem é a sua família? É o seu cônjuge. É o esposo e a esposa. É chamada família nuclear. Marido e mulher e filhos, né, caso tenha. E a família ampliada, aí vai junto a mãe, pai, os irmãos e até a sogra também, né? Família ampliada. Em Gênesis 1:28, a família é comissionada por Deus a ser fecunda, multiplicar-se e encher a terra. Eu já pensei muito, vocês que são imaginativos, né? Tem imaginação grande, se as famílias continuassem, se não houvesse pecado, não houvesse morte, as famílias continuariam se multiplicando, aonde iam colocar tanta gente? Não sei, talvez em Vênus? Em outro planeta? Não sei. São perguntas que a gente não tem resposta, né? Mas Deus disse, né? E Deus abençoou, Ele lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Domínio. O homem é o dominador da natureza. Como dominador também não é destruidor, mas aquele que zela, que cuida da natureza, porque é através da natureza que nós temos qualidade
de vida. Primeiro temos o sustento, tudo vem da natureza. E também, se nós a preservarmos, nós teremos uma boa qualidade de vida. Outro grupo aqui de textos fala sobre relacionamento entre pais e filhos. Todo mundo aqui é filho, né? Alguns são pais. Mas, Êxodo 20, 12. Um dos 10 mandamentos exige respeito intergeracional entre as gerações, filhos e pais. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. É uma promessa de Deus. Se você honra aos seus pais, você vai ter uma vida longa. Então, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no meu coração, ou no seu coração. Você as inculcará, colocar na sua cabeça, pode dizer na minha cuca, pode ser colocar na cuca, inculcará seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, a todo o tempo os pais devem estar falando aos filhos, ensinando e dando exemplo. E a gente sabe que a linguagem que mais é entendida pelos filhos, qual é? Exemplo. Os filhos vão aprender mais rapidamente e vão replicar aquilo que eles estão vendo. Depois estão ouvindo. Mas os pais devem falar, exemplificar a todo momento a respeito do que o manual do fabricante fala a respeito da família. Então, eu tenho que saber o que está aqui no manual do fabricante, né? E aquilo que a gente fala. Então, o crente, vamos falar, a pessoa que não estuda a Bíblia, não está com nada, porque não sabe a vontade de Deus para passar, aqui no caso, para os seus filhos. É muito importante o crente ser um estudioso, quanto mais da palavra de Deus. Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Na família ideal, há papéis a serem exercidos pelo casal. São distintos para o homem e para a mulher, porém de igual valor e dignidade. Nesses tempos pós-modernos, há muita dificuldade de aceitação, de sujeição da mulher ao marido. O entendimento errado a respeito disso. A mulher, toda mulher, deseja descansar a sua cabeça no ombro do seu marido. Viu, cara? Toda mulher. E quando é que ela vai fazer isso? Quando ela chegar à conclusão, ela pode confiar nele, que ele é confiável. Então faça por onde? Faça por onde? Marido e pai, outros papéis, é chamado, marido e pai, é chamado para ser o cabeça, o que biblicamente envolve responsabilidade. Liderança serva. O que é uma liderança serva? É aquela que não impõe a força, ao contrário, está ali para ajudar a carregar, dar a mão e direção amorosa ao marido. Direção amorosa. Nunca tirania ou autoritarismo. Tem muito homem, até nas nossas igrejas também, que acha que é boçal e soberano. Eu sou o homem da família. Todos temam
bem isso, o que o manual do fabricante fala a respeito do marido e pai. Efésios 5, 23 a 25, Paulo diz o seguinte: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. E ela só vai se sujeitar a ele quando ela concluir que ela pode confiar nele, que ele demonstra amor por ela, que ele é confiável para ela. Aí ela vai se sujeitar, por amor, vai recostar a sua cabeça no seu ombro. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A sua liderança deve ser sacrificial. Né, Zezinho? Não é fácil não, às vezes, sacrifício. Né? Amando a esposa como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Isso significa que o marido e o pai, verdadeiramente bíblicos, estão dispostos a negar a si mesmos, sacrificar o próprio ego e servir com amor, não a dominar. Ele é chamado a conduzir espiritualmente o lar. O marido e pai é um pastor da sua família. E deve fazer exatamente aqui como o pastor da igreja faz com a membresia, na sua casa, ensinando, dando exemplo. Eu hoje falei que as nossas filhas, a Ed estava comentando comigo, que elas se rejubilando, né, das nossas filhas, que as nossas filhas são crentes mesmo, né? São. Porque nós, desde cedo, procurávamos ensinar, fazer o cultinho com elas, usando um livrinho que até hoje eu lembro, chamava-se Horinhas com Deus. Está com você, Clara? Está com a Clara. Horinhas com Deus. E através desses estudos bíblicos e dessas historinhas, do livro Historinhas com Deus, elas Horinhas com Deus, elas sentiram a necessidade de convidar Jesus para ser o Salvador dela, o Senhor delas. Servir com amor, não dominar. O marido é chamado a conduzir espiritualmente o lar, sendo responsável pela instrução bíblica, pela proteção e pela provisão. Hoje em dia as mulheres querem ter sua profissão, podem, e querem prover também, mas a função, pelo manual do fabricante, de prover alimento, cuidado, né, é do marido. A mulher pode trabalhar e ganhar o seu din-din, mas se não estiver atenta à palavra de Deus, ela vai querer dividir a família. Porque ela vai dizer, eu ganho meu dinheiro, eu vou fazer dele o que eu quiser. Em muitos casos acontece isso. Então a gente tem que ter cuidado, né? A renda é familiar. Aliás, muita gente já me veio perguntar como é que se dizimava quando os dois têm rendimento. Depende, né? Pode juntar tudo, dividir por dois, né? Ou um pouco para os filhos também, mas a decisão das coisas em casa deve ser dos dois juntos, e não eu ganho meu dinheiro, eu vou comprar isso, você compra com o seu dinheiro isso. Mesmo que deve ter o meu dinheiro, o seu dinheiro, isso não traz muita dificuldade, muito sofrimento. Então ele é chamado a conduzir espiritualmente o lar, sendo responsável pela instrução bíblica, pela proteção e pela provisão, promovendo também segurança emocional e piedade no ambiente familiar.
essa chamada segurança emocional é importantíssima. Temos vários psicólogos aqui, né? Práticos. Então, um pai ou uma mãe que fala palavras difíceis, duras para os filhos, esse menino é sangue ruim, não aprende nada, não dá para nada, aquilo vai ficar na mente deles, né? E vai dar problemas mais cedo ou mais tarde. Então, a saúde emocional no lar é fundamental e a gente tem que zelar por isso. Cuidado com as palavras. É aquele que ora para os filhos antes de dormir. Quando, no caso, o cônjuge, o marido, não é crente, a mulher assume essa função, né? De colocar na cama, orar com eles, etc. Nessa altura, eu acho que o Paulo até já ora com as crianças também. Ainda não, né? Então, escuta oração também é o terceiro ali. Tá certo. E aquele que ora com os filhos antes de dormir, que admite seus erros, que busca sabedoria para decisões difíceis. E a esposa, irmã, é chamada de auxiliadora idônea. Ou seja, tem idoneidade, tem capacidade para repartir com o marido. Um termo de honra que indica alguém que socorre, fortalece e coopera de modo correspondente. Não é um papel de inferioridade. Ela não deve andar na rua um passo atrás do marido. Como muitas culturas, a mulher tem pouco valor. No tempo de Jesus, a mulher não tinha valor nenhum. E Jesus restaurou também a dignidade da mulher na sociedade de então. Hoje em dia, continua em alguns nos países islâmicos, tem mulher que não pode nem dirigir um automóvel, não pode mostrar sua cabeça, não pode votar, não pode fazer nada, anda atrás, né? Então, alguns países islâmicos, só quem anda de mão dada na rua são 2 homens, os 2 homens podem andar, agora marido e mulher não anda. Amigos, né? Amigos. Isso. Não é um papel de inferioridade, mas de força e dignidade. Seu papel envolve a administração do lar, o ensino da bondade e a edificação da família em sabedoria. A submissão bíblica não é inferioridade ou passividade. Então, já que eu não sou o cabeça do lar, eu vou só ficar aqui na minha parada sentado. Passividade. Não é assim. Mas uma disposição voluntária e funcional de cooperar com a liderança do marido em ordem e harmonia, refletindo a postura da igreja diante de Cristo. Essa cooperação é sempre no Senhor, de acordo com os ensinos do Senhor, jamais para cobertar pecado, injustiça ou violência. O mundo cada vez mais, chamado evoluir, o homem do século XXI, ele continua a caminho a passos largos para a bestialidade. O que tem acontecido ultimamente, de mortes, maridos ou companheiros matando as suas mulheres, é uma coisa absurda. Filhos. E os filhos? Os filhos são herança do Senhor, bem conhecido. Um presente e uma recompensa divina para os pais. É um presente que Deus dá para os pais tomarem conta. Não pertence aos pais, pertence ao Senhor, pertence a Deus. Os filhos são de Deus. Ele nos concede para que possamos prepará-los para Ele mesmo e para a vida independente. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão.
como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. As flechas são para serem lançadas. E para serem lançadas, elas têm que estar preparadas. Então, o tempo em que os filhos estão na casa dos pais é o tempo em que são preparados para uma vida independente. Sem papai, sem mamãe, mas por si mesmos. Essa é a vontade de Deus, para que haja alegria, para que haja felicidade. Flechas na mão do guerreiro, flechas para o futuro. Isso significa que os pais têm a missão de prepará-los e direcioná-los para que alcancem propósitos maiores no mundo. Cada filho é único, como falei antes, precioso. Seu papel é honrar os pais e obedecer-lhes no Senhor. Filho foi feito para honrar pai e mãe. O que seria honrar pai e mãe? Não é só quando ele estiver velhinho, cuidar deles. E hoje em dia são poucos que assim fazem. Mas ser ajudadores em casa, obedientes aos pais, em tudo isso, procurando alegrar o coração dos pais. Cada filho é único, precioso. Seu papel é honrar os pais e obedecer-lhes no Senhor, que traz a promessa de vida longa e bem-estar, fortalecendo a coesão geracional da fé. A coesão intergerações. Geração do pai, dos pais, geração dos filhos. É na família que eles aprendem o que significa respeito, responsabilidade e amor verdadeiro. E isso eles têm na vida dos pais, observando a vida dos pais. E responsabilidade, ser pai e mãe, para que tenhamos uma família ajustada. Quantos... o Brasil foi feito um levantamento. O Brasil é um dos países que tem mais gente sofrendo de ansiedade. Por quê? Problemas nessa área emocional. É absolutamente natural que os filhos criados no mesmo lar sejam diferentes. Cada um possui um temperamento inato. Reage de forma única às situações e vivencia o ambiente familiar sob uma perspectiva própria individual. Os filhos observam e concluem e entendem algo que acontece na sua casa de maneira diferente. E os pais têm que saber disso e têm que falar com eles e tratá-los de maneira, tem um ditadozinho que diz, já falei aqui isso uma vez, a verdadeira igualdade é tratar desigualmente os desiguais à maneira que eles se desigualam. Não é? Lili não pode falar isso por enquanto só tem um ainda, não sabe ainda bem isso, Então, embora compartilhe o DNA dos pais, a combinação genética é única para cada irmão. Além disso, traços como timidez ou extroversão fazem parte do temperamento com o qual já nascem. A ordem de nascimento, o mais velho, o do meio, o caçula, até hoje em dia o mundo já arranjou algumas características próprias para o caçula, para o do meio, para o mais velho, naqueles tempos bíblicos, o mais velho tinha precedência, recebia a herança em dose dupla. Traz diferentes expectativas, papéis e dinâmicas sociais que modam a criação de cada um. Tratar os filhos com igualdade não significa tratá-los da mesma forma, mas sim oferecer a cada um o apoio e a atenção
que necessitam individualmente. Eu botei a escrever e destaquei para mim aqui. Evite comparações. Papai e mamãe, evitem comparar um filho com o outro. Aceitar que cada filho tem seu próprio ritmo e suas próprias aptidões ajuda a fortalecer a autoestima e a reduzir a rivalidade entre os irmãos. Aprender a conhecer e a respeitar as singularidades de cada criança é um dos maiores desafios e belezas da educação familiar. Concluindo aqui com duas historinhas. O maior feito que um pai pode realizar em favor dos filhos é amar a mãe deles. Exemplo fortíssimo. Os filhos sentem prazer em ver os pais se abraçarem, se beijarem, tratarem-se bem. Isso é saúde emocional para eles. Então, o maior feito de um pai que um pai pode realizar em favor dos filhos é amar a mãe deles. Conta-se que certo pastor foi visitar quem estava chegando para a sua comunidade. A mãe e as crianças estavam em casa, mas o pai tinha saído. O pastor disse que visitaria mais tarde, mas as crianças disseram: espere uns poucos minutos, papai logo estará em casa. Então as crianças começaram a falar animadamente sobre seu pai e as coisas que ele fazia. Logo o pai chegou. O pastor se surpreendeu da conversa das crianças, que ele esperava encontrar um homem grande, vistoso, tipo o primeiro rei de Israel, bem vestido, quem sabe com um belo terno, gravata e uma pasta de executivo nas mãos. Em vez disso, ele viu um homem médio, de aparência comum, um Davi, uma pessoa a quem você não olharia duas vezes se encontrasse na rua. Mas uma coisa o pastor percebeu: aquele homem de aparência frágil tinha o respeito de sua família. Amém. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos agir também assim, para que possamos ter famílias mais fortes, ou mais fortes na nossa sociedade, e que a igreja seja também beneficiada com isso. Porque a igreja também é feita de famílias, Amém. Irmãos queridos, vamos ficar de pé. Enquanto o pastor pregava, no início, no meio e também no final, eu reparei que essa mensagem ela também caberia muito bem com o casamento. Ele falou de toda a relação, desde a origem até o relacionamento entre irmãos. Todas as relações dentro de uma família. Eu fico imaginando, eu casando com a minha esposa e tudo mais. Cada um aqui com a sua história. Enfim, família. Eu entendo que nós encerramos muito bem o nosso mês da família. O pastor Valmir falou de todas as relações possíveis dentro de uma família. E eu quero convidar agora todos os irmãos que estão aqui presentes para nós virmos aqui para frente, para que nós possamos estar orando junto aqui como família, Família de Cristo. Nós somos irmãos em Cristo, fomos adotados pelo Senhor e não é à toa que nós nos chamamos de irmãos, porque todos nós somos família. Vamos descer aqui, pastor Valmir. Vamos orar junto com o povo de Deus.
mulher, pai e filho. Nós vamos aqui, cadê a Michele? Dar uma aula de abraço aqui pra gente. A gente se agarrar, orar. Nós estaremos orando assim. Vamos chegar mais perto. Vamos chegar no meio. Ficar coladinho aqui no centro. Você chega em casa, abençoado. Você chega em casa. Louva a Deus. A marido, a mulher, a pai, a filho, a tio, a tia, a sogra, mas todos nós somos irmãos em Cristo. Nós iremos morar no mesmo céu. Nós reconhecemos Jesus como o Senhor, o Salvador de nossas vidas e fazemos parte da igreja de Cristo. A Bíblia também chama a igreja de família. Um é dedo, um é nariz, um é boca, um é cabeça, um é braço, uma perna. Paulo ele faz essa analogia com o corpo humano. Ou seja, cada um dos membros do corpo tem uma função. Cada um de nós tem uma função. Esse dia eu estava no trabalho com um colega e estava falando de baço, né? E ele falou, tem baço, né? A gente tem baço. Qual é a função do baço? Eu não sei, eu sei que a gente tem, né? Mas tem uma função. Às vezes a gente não sabe a função de um órgão importante que nós temos, mas tem uma função. Então, cada um de nós, como membro do corpo de Cristo, nós temos uma função com o Senhor. E a principal função nossa é apontar para Cristo. Aonde a gente estiver, no que nós vamos fazer, e principalmente dentro da nossa casa. Aos homens, pastorear a sua casa. Cada um dos homens são pastores dentro da sua casa, como bem disse o pastor Palmir. Se o homem ainda não é crente, a mulher é, o filho é. Então nós estamos ali, nós estamos santificando os demais membros da nossa família, quando nós estamos orando, entregando, apresentando a vida deles ao Senhor, e nós como igreja possamos estar orando ao Senhor nesse momento, mais uma vez, assim, encerrando o nosso culto, porque nós somos a família de Deus. Pai bendito, te agradecemos por esse privilégio grande que o Senhor nos dá de estarmos encerrando, Pai, no meio da família. O desejo do nosso coração, Pai, é vivermos segundo a Tua vontade, Pai. Pedimos ao Senhor que nos abençoe como essa instituição chamada Bíblia no Recanto do Sol, que faz parte, Pai, da Tua família maior que está espalhada aí sobre todo o universo, Pai. E pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para cuidarmos uns dos outros. Nós somos irmãos. O Senhor nos comprou, Pai. O Senhor nos adotou através do precioso sangue de Cristo Jesus, o primogênito, Pai. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz que até o solitário o Senhor faz habitar em família, Pai. E obrigado, porque nós temos essa grande alegria de pertencer a uma família, Pai. Ensina, Pai. O mês de maio está encerrando, mas ensina, Pai, no mês de junho, no mês de julho, todos os meses e anos, Pai, por vir, para que possamos estar unidos e reconhecendo a importância da nossa família, de pertencermos a uma família, Pai. Obrigado por este tempo, onde o Senhor tanto falou conosco ao longo de todo este mês e finalizando hoje, Pai, dia 31 de maio, a direção aqui do pastor Valmir trazendo a mensagem, uma mensagem tão rica e abençoadora, Papai, para todo tipo de relacionamento dentro de uma família também biológica, Pai. Nós agradecemos por essa palavra, por tudo que o Senhor tem nos ensinado e oramos agora no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Beijo. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar.